bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de História da Teologia. Esse curso que é trazido para você por meio da Escola de Teologia Charles Spurgeon. Nós temos visto até aqui um pouco sobre a história da Igreja na Antiguidade Clássica e como a teologia cristã e o pensamento cristão se desenvolveram durante esse período até chegar no início da Idade Média e como a teologia cristã ali também se solidificou e se perdeu, como eu tenho explicado para vocês nas últimas aulas, e como Deus levantou algumas pessoas ainda nesse período, mesmo que muitos estivessem perdidos e, enfim, desnorteados, Deus usou muitos ainda para poder manter a fé cristã conforme ou conformada àquela que era ensinada, explicada pelos primeiros cristãos. Nós vimos na última aula um pouco sobre esse período final da Idade Média e o começo da Reforma Protestante, ou o período do início da Idade Moderna, que nasce com a Renascença, que foi esse renascimento, como a própria palavra diz, das artes, das culturas e da própria ciência, tais como nós as enxergamos hoje em dia. Uma volta às fontes, como muitos humanistas desse período também chamou, e uma volta, como os reformadores chamou, às escrituras e à simplicidade da igreja do período do Novo Testamento. Na aula passada, eu sugeri um livro para vocês chamado Teologia dos Reformadores, e eu gostaria de mostrar nessa próxima aula uma atualização desse livro, uma edição comemorativa que foi lançada por Edições Vida Nova, agora em 2017, como aniversário dos 500 anos da Reforma Protestante. Então, eles lançaram um volume um pouco mais grosso, né? E tem essa capa aqui, a Teologia dos Reformadores, do Timothy George, edição revisada e ampliada, né? Então, muito mais coisa, muito mais conteúdo. Esse livro aqui é recomendadíssimo para quem estuda teologia histórica ou história da teologia e quer conhecer um pouquinho mais sobre a história do pensamento cristão. Tem alguns outros livros que eu gostaria de recomendar para vocês. De uma das aulas passadas também, nas quais falamos sobre como surgiu a Europa medieval e a Europa moderna, de certo modo, como nós a conhecemos. E em algumas aulas mais antigas, quando falei do movimento monástico e a chegada dos primeiros cristãos na parte mais norte da Europa, região da Irlanda, da Escócia, como eles guardaram esses monges, os manuscritos e tudo mais. E eu gostaria de recomendar, eu lembrei desse livro aqui do Thomas Calill, Como os Irlandeses Salvaram a Civilização, a heróica contribuição da Irlanda e entre a queda de Roma e o surgimento da Europa medieval, uma série da Objetiva chamada A História Não Contada. Esse livro aqui é muito bonito, a história é fantástica, não é? É construída de uma maneira elegante, uma maneira instrutiva e vale muito a pena você ter esse material caso queira conhecer um pouco mais da história. O autor é Thomas Calill, ok? Thomas Calill, está aqui o nome dele. Muito bem, um outro livro, eu não gosto muito do título, mas o livro é interessante, chamado A Revolução Protestante. O autor é bastante conhecido de quem estuda a história da igreja, Alistair McGrath, e A Revolução Protestante foi publicado pela editora Palavra. Está aqui o logotipo dela, né? E a fotinha aqui do autor também. Então esse material aqui é muito interessante, eu gosto do autor, gosto do Alistair McGrath, ele tem muita coisa interessante e boa publicada, e para você conhecer também um material de um estudioso que se dedicou nesse período da Reforma Protestante a conhecer um pouco mais do desenvolvimento do pensamento cristão, da formação do pensamento cristão, a história do pensamento cristão, enfim, a história da teologia, como nós temos chamado aqui. Nessa aula, como eu anunciei na aula anterior, nós veremos um pouco sobre os dois grandes luminares da Reforma Protestante, que foram Martinho Lutero e João Calvino. Como eu disse para vocês nas aulas anteriores, o nosso objetivo não é olhar em minúcias a vida desses dois grandes reformadores. Nós não teríamos condições de fazer isso nessa aula, obviamente, mas como estamos estudando a história da teologia, entendermos um pouco do pensamento desses dois senhores e como Deus os usou para moldar o mundo de 500 anos para cá. Bem, portanto, eu não farei aqui uma biografia deles, porque isso não é um estudo de um curso de história da igreja, mas o pensamento deles, porque isso é um curso de história da teologia. Então vamos lá, eu quero ler um trechinho justamente desse livro que eu recomendei para vocês há pouco, A História dos Reformadores, e lá no capítulo 2, quando fala sobre Martinho Lutero, o Timothy George escreve o seguinte, eu estou aqui na página 69, caso você tenha o livro e queira me acompanhar. Ele começa dizendo o seguinte: Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483, como nós sabemos, em Eisleben,
Eisleben, não é? Na Saxônia, Alemanha. E ele foi filho de um minerador de prata, de classe média, destinado ao estudo do direito. Ele preferiu a vida monástica, na qual, após muitas lutas, desenvolveu uma nova compreensão de Deus, da fé e da igreja. Isso o envolveu num conflito com o papado, seguido de sua excomunhão e fundação da Igreja Luterana, a qual ele presidiu até morrer em 1546. Ou seja, em um parágrafo, o Timothy George resume a vida toda do Lutero. Mas, acima de tudo, ele foi um teólogo, e esse é o nosso ponto aqui. Essas 3 frases resumem a vida de Lutero. Contudo, alguém que acredite que um resumo desses, ou mesmo uma extensa biografia que apresente sua obra durante toda a vida sob o aspecto dos acontecimentos externos, possa realmente explicar Lutero, mal penetrou a superfície do assunto. Certa vez, Paul Althaus referiu-se a Lutero como um oceano. A imagem, e ele disse isso no seu The Theology of Martin Luther, a Teologia de Martim Lutero, né? Que foi publicada em português pela Ubra, editora Ubra, lá de Canoas, da Universidade Luterana Brasileira. Foi publicado em 2008, aqui no Brasil, com o título de A Teologia de Martim Lutero. Essa obra, portanto, de Paul Althaus, ele diz o seguinte, que Lutero é como um oceano, e essa imagem aplica-se não somente à enorme produção literária de Lutero, mas de 100 fólios na grande edição de Weimar, mas também, mais de 100 fólios, né, na grande edição de Weimar, mas também a sua poderosa originalidade e enervante profundidade. Apenas 2 outros teólogos na história da Igreja, Agostinho e Aquino, Tomás de Aquino, aproximam-se da estatura de Lutero. Apenas outro conjunto de escritos, os próprios documentos do Novo Testamento, foram estudados com tanto escrutínio quanto as obras do reformador de Wittenberg. Não é difícil afogar-se num oceano assim. Foram feitas diversas tentativas de interpretar Lutero sob o aspecto de sua influência posterior na história. A historiografia católica tradicional retrata um monge louco, um psicótico demoníaco, derrubando os pilares da Madre Igreja. Para os protestantes ortodoxos, Lutero foi um cavaleiro divino, um Moisés, um Sansão demolindo o templo dos filisteus. Um Elias, até mesmo o 5º evangelista e o anjo do Senhor. Para os pietistas, foi o bondoso apóstolo da conversão. Os nacionalistas alemães celebravam-no como um herói do povo e o pai de seu país. Os teólogos nazistas fizeram dele um proto-ariano e precursor do Führer, né, o chefe alemão, em alguns momentos. Né? Significativamente, os textos de Lutero podem ser citados em defesa de cada uma dessas caricaturas. Nenhuma delas, entretanto, considera seriamente a maneira como Lutero via a si mesmo, que é o ponto onde uma avaliação satisfatória de sua teologia deve começar. Longe de tentar fundar uma nova denominação, Lutero sempre viu a si mesmo como um fiel e obediente servo da Igreja. Daí seu profundo desgosto pelo fato de os primeiros protestantes na Inglaterra e na França, assim como na Alemanha, terem sido chamados de luteranos. Eu acho que isso resume um pouco, né, daquilo que foi Lutero, da maneira como Lutero foi visto ao longo da história do cristianismo, a maneira como as pessoas o classificaram como o pai de tudo aquilo que eles mesmos pretendiam fazer. Por isso culpavam Lutero como o pai do nazismo, o pai do antissemitismo, o pai do capitalismo, o pai de cada um chama, atrai para si, porque ele realmente é um oceano e todo mundo quer beber um pouco, quer pegar um pouco, quer tirar um pouco para até fundamentar como uma espécie de herói de todos e de tudo que aconteceu de 500 anos para cá na história do mundo, da sua própria visão sobre o mundo, sobre a história. Mas Lutero foi muito mais do que isso, e ele jamais se via assim. Ele nem mesmo concordou com o próprio fato de existir uma igreja luterana e uma comunidade, pessoas que se chamassem luteranos. Ele detestou isso. Eu vou ler palavras do próprio Lutero aqui para você entender um pouco sobre isso. Veja, Lutero dizendo: a primeira coisa que peço é que as pessoas não façam uso do meu nome e não chamem luteranas a si mesmas, mas de cristãs. O que é Lutero? O ensino não é meu, nem fui crucificado por ninguém. Como eu, miserável saco fétido de larvas que sou,
Cheguei ao ponto em que as pessoas chamam os filhos de Cristo por meu perverso nome. Então é interessante essas palavras de Lutero, né? Acerca de si mesmo, que demonstram que ele, se ele soubesse que hoje existem igrejas que levam o seu nome e pessoas que se chamam pelo seu nome, eu sou um luterano, tenho uma igreja luterana, isso foi algo que ele nunca quis, nunca pretendeu. Então, a gente vai criticar os luteranos por causa disso? Não, é óbvio que não, mas a gente tem que separar as coisas, né? E saber que não, a igreja luterana não foi fundada por Lutero. Ele não é o pai da igreja, ele não fundou uma igreja com o nome dele. Como se eu hoje fosse abrir uma igreja com o nome de Wilson, com o nome de Porte, e você abrir uma igreja com o seu sobrenome e chamar as pessoas para fazerem parte da sua igreja, e agora elas não serão mais cristãs, mas serão seguidoras de você, serão conhecidos pelo seu nome. Lutero abominou isso, como Calvino também e tantos outros. Mas você não segura o povo. E as pessoas se uniam e admiravam e criaram, fundaram e estabeleceram que esse nome as identificaria, ou pelo menos identificaria aquilo que elas criam e aquilo que elas queriam viver à luz do reformador e debaixo do exemplo e das atitudes que ele um dia teve também. Bem, eu quero ler um outro texto de um outro livro que eu separei aqui para vocês, de um historiador mais novo e que tem ficado cada vez mais conhecido nesse cenário da história da igreja, que é o Carl Trueman, esse livro aqui. O autor é esse daqui, Carl Trueman. Deixa eu melhorar o foco, senão você não vai enxergar. Carl Trueman. E o livro é esse daqui, Reforma, Ontem, Hoje e Amanhã. Esse livro é fantástico, gente. Ele é um livro bem pequenininho, é um folhetinho, né, praticamente. Foi publicado pela editora Os Peregrinos, Os Puritanos, e aqui está o endereço, o site que você pode comprar esse material. Você entra lá no ospuritanos.org ou facebook.ospuritanos.org. Você pode encontrar não só esse, mas muitos outros materiais que são bem referendados, são bem endossados, né? E o Carl Trueman, que é um professor hoje de um seminário nos Estados Unidos, no Westminster Theological Seminary, que é um seminário super reconhecido na Filadélfia, ele escreve o seguinte, no capítulo 2 também do seu livro, na página 37, sobre a reforma teológica e o pensamento teológico de Martinho Lutero. Em Heidelberg, na Alemanha, Lutero apresentou à Assembleia reunida uma série de teses ou proposições para serem debatidas. Quando lemos o texto dessas teses hoje, fica óbvio que devem ser entendidas à luz daquilo que era comum nos antigos debates teológicos medievais. O significado de muitas dessas teses é obscuro para aqueles que desconhecem o contexto. E alguém pode perguntar por que o debate sobre as teses impressionou tanto os que estavam reunidos nessa assembleia. O auditório, incluindo Martin Bucer, é um homem que mais tarde tornou-se o reformador de Estrasburgo e intelectual e incentivador do próprio João Calvino. Foi uma mente brilhante o Martin Bucer, um dos maiores gigantes da reforma protestante, embora pouco conhecido. E que terminou seus dias como professor de teologia em Cambridge e ficou fascinado, o Martin Bucer, com aquilo que Lutero tinha para dizer. Embora, no momento, muitos, inclusive Bucer, não compreendessem a profundidade teológica da discussão. O plano que Lutero propôs em Heidelberg foi pouco menos que uma revolução, sugerindo uma cuidadosa revisão geral do método teológico à luz da crescente compreensão dele a respeito da natureza da verdadeira teologia. Isso culminou em algumas teses que foram transmitidas à posteridade, como o ensino da teologia da cruz, muito conhecida, né? Está associada com Lutero, em oposição à teologia da glória e outras coisas que foram a exposição de Lutero com relação à teologia romana, um aspecto da teologia luterana que tornou-se cada vez mais desconsiderada posteriormente na tradição da Reforma, mas que jaz no âmago da própria teologia da Reforma de Lutero. Na verdade, é isso que desejo focalizar agora, porque eu creio que esse ensino contém importantes verdades que a igreja precisa ouvir outra vez, se ela, de alguma maneira, deseja experimentar outra vez a reforma em sua vida e em ensino. E aqui ele começa a tratar de algo que eu quero pontuar apenas aqui, que é muito importante. Quando a gente lembra de Lutero, quando a gente pensa em Lutero, especialmente na história da teologia e associada a ele, a gente tem que sempre lembrar da teologia da cruz.
a gente tem que sempre lembrar a maneira como ele combateu a teologia da glória e outras falsas teologias que subjazem, não é? Que estão debaixo desse guarda-chuva da teologia da glória romana, e debaixo dele tantas coisas que são equivocadas e que são absurdas e que afastam as pessoas de Deus ao invés de aproximá-las, mais confundem do que esclarecem a mensagem bíblica para a transformação da vida das pessoas. Então, em oposição à teologia da glória, a teologia da cruz chama para a pureza, para a simplicidade, chama para a fé, chama para a graça, chama para a dependência de Deus e não dos méritos pessoais, mostra como nós somos menos que um saco de larvas fétidas, fétido, um saco de larvas fétido, não é? Como ele mesmo se autodescreve, a gente deu isso na citação do Timothy George em Teologia dos Reformadores. Nós somos nada, ou tudo bem, eu não vou citar eles, vou citar a Bíblia. Como Isaías disse que nossas melhores obras de justiça são como um saquetel imundo, um trapo de imundícia para Deus. É isso que a gente é, não há mérito em nós, não há nada que possamos fazer ou oferecer a Deus como sacrifício pessoal, como oferta, como consagração de vidas que desfaça a nossa situação terrível diante de Deus. A gente está condenado, os nossos pecados são terríveis e nada que a gente faça muda a nossa condição. O que a gente fez e faz nos colocam em perigo diante de Deus e nada a não ser a graça de Deus pode nos transformar. E a teologia da cruz mostra isso. A teologia da cruz mostra como, pela graça, naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário em nosso lugar, pagando pelos nossos erros, nós recebemos salvação, perdão e transformação de nossas vidas e das nossas histórias. Bem, Lutero ficou conhecido como teólogo da cruz e, enfim, ficou conhecido mais por causa dessas coisas invisíveis para as quais ele apontava do que para as coisas visíveis que ele fez ou escreveu e que marcaram também sua personalidade, sua vida, seus escritos e tudo mais. Mas aquilo que é invisível, aquilo que é ahistórico, aquilo que é eterno, para o que ele chamou a atenção e para a discussão, é o que acabaram marcando a sua vida e o seu nome dali para frente. Bem, o Martinho Lutero, ele foi um homem grandemente usado por Deus, ele propôs muitas coisas, escreveu muitas coisas e é conhecido como um grande oceano, como a gente mencionou aqui, leu aqui através de alguns reformadores. Mas Martinho Lutero, ele não fez toda a reforma, a gente sabe disso, ele viveu durante um certo período de tempo e depois desse período de tempo ele morreu e a reforma ainda precisava continuar. E muita coisa ainda precisava ser reformada. Ele se preocupou apenas com aspectos essenciais que estavam sendo adulterados naquele tempo. Ele não lidou, por exemplo, com a questão do batismo, ele não lidou, pelo menos profundamente, né, com questões relacionadas à teologia própria, ou à escatologia, ou aquilo que diz respeito aos dons espirituais, por exemplo. Lutero estava focado na soteriologia, na salvação, em combater aquilo que a igreja, na época, a teologia cristã, adulterava, que era como as pessoas poderiam ser salvas. Qual é o meio de salvação? É Cristo? Não. Na época dizer que não, Cristo, só Cristo não, você tem que fazer alguma coisa. Você tem, então, ou seja, depende de você, depende de quem quer, depende de quem corre, não depende de Deus exercer a sua misericórdia, mas de você fazer alguma coisa por merecer, porque afinal de contas, se você não fizer nada, você não vai receber nada. Então você tem méritos. São obras que você faz, salvação pelas obras, salvação por dinheiro. Você paga a indulgência que o monge, que o padre, que o bispo, que o papa te vendem, você compra aquilo, com aquele documento você está perdoado. Os reformadores, em princípio, Lutero acima de tudo, quiseram questionar apenas esse ponto. É assim? Ainda é assim? Então quer dizer que se eu sou rico e tiver dinheiro, meus pecados, eu não vou, eu sou o mais santo da terra? É assim? E é óbvio que não é assim, é óbvio que o próprio catolicismo não pensa assim, mas naquele tempo era isso que era difundido, inclusive pelo catolicismo, porque o dinheiro advindo de todas essas arrecadações das indulgências estavam construindo a Basílica de São Pedro e outras grandes catedrais mundo afora. Eles dependiam desses recursos para uma série de situações. Naquele período da Renascença, virada do século XV para o século XVI. Estude a história, você descobrirá isso. Toda a Catedral de São Pedro, a Basílica de São Pedro, no Vaticano, foi construída com dinheiro de indulgência.
infelizmente, é isso. Como a gente pega, por exemplo, o Templo de Salomão da Igreja Universal do Reino de Deus em São Paulo, foi construído com dinheiro de dízimo, de pessoas que acreditaram que se desse o dízimo para a Igreja Universal, eles ficariam ricos e seriam abençoados. A Basílica de São Pedro, de certo modo, foi construída com verbas arrecadadas pela venda da indulgência, de indulgências acima de tudo. Eu não estou criticando o catolicismo atual, nem os católicos de hoje, porque eles não têm nada a ver com isso e eles nunca pagaram uma indulgência. Então isso não é um erro deles. Mas os reformadores quiseram questionar isso. O próprio Lutero, que viu isso acontecer, que incentivou isso durante um tempo de sua vida. E tantos outros que venderam indulgências e que, quando entenderam o que a palavra diz sobre a salvação, abandonaram tudo isso e desistiram de tudo isso por perceberem que participar, serem coparticipantes dessas coisas os levariam cada vez para mais longe de Deus e afastariam as pessoas de Deus. Mas Lutero não conseguiu fazer tudo. E um outro grande vulto que Deus usou, um outro grande personagem, um homem que Deus usou foi Calvino. Não porque Calvino era grande, não porque Calvino em si mesmo era alguma coisa toda especial, mas porque Deus separou esse francês de Noyon, cidade do norte da França, que desceu a Paris para estudar e que depois, enfim, se converteu e que depois quis ir para um refúgio de estudos e Deus o chamou de uma maneira totalmente inusitada por meio de uma passagem só de viagem que ele fazia por Genebra, e ele acabou ficando ali, foi expulso da cidade, mas depois convidado a voltar e acabou se tornando um reformador da igreja dali da cidade de Genebra. Ele teve pouco contato com Lutero, pouco mesmo, porque Lutero morreu primeiro, era mais velho que Calvino, mas ficou impressionado com Calvino quando teve contato com as cartas. Eles trocaram algumas cartas escritas, não é? Ficou impressionado com Calvino, que por pouco não persuadiu Lutero com relação ao seu pensamento da ceia do Senhor. Então você imagina se Lutero já era considerado pelo povo da época como um gigante e ele diz que Calvino era um gigante. Você imagina quem foi Calvino, né, nesse período. Então, Calvino desenvolveu ali em Genebra, ele era um pastor de uma igreja, a igreja de São Pedro, ali em Genebra, de pessoas que viviam no campo. Genebra era uma cidade pequenininha, a maioria das pessoas que ali viviam na zona rural da cidade, era gente simples, gente que muitos não sabiam ler nem escrever. Por isso, os sermões de Calvino são extremamente simples, são pastorais, são práticos, né? Já seus comentários ele escrevia tendo um outro público, e os seus livros mais teológicos, como a Instituição da Religião Cristã, que as Institutas, né, da Religião Cristã, como são mais conhecidos, um pouco mais teológico ainda, mas ainda assim com essa pegada mais pastoral, por entender que aquela gente simples que ele pastoreava e refugiados do mundo inteiro, que por causa da perseguição religiosa iam para Genebra, que recebia essas pessoas, ali recebiam a instrução de Calvino, o pastoreio de Calvino. Muitos deles acabaram ingressando naquela universidade que Calvino fundou, hoje chamada Academia de Genebra, naquela época também já, desde cedo, né, Academia de Genebra, e que preparou pessoas que dali foram para o mundo todo. O movimento de missões moderno começa na Academia de Genebra, em rigor. Quando a gente faz uma linha do tempo, a gente chega ali por percebermos que os primeiros missionários da era protestante, da era reformada, da era reformadora, após Martinho Lutero, saem da Academia de Genebra para evangelizar o mundo. Veja, vocês que são brasileiros que me ouvem, aqui no Brasil, os primeiros missionários que vieram para o Brasil foram enviados por João Calvino, na década de 50, lá em 1500, no século XVI. O Brasil foi descoberto em 1500, 1550 e pouco, já tinha missionário que Calvino enviou aqui no Brasil. Eles foram expulsos daqui, alguns não conseguiram fugir, foram mortos aqui pela igreja que na época mandava aqui. É um traço triste, mas é o que aconteceu. 4 deles foram sentenciados à morte na Baía de Guanabara. Escreveram uma confissão de fé, chamada Confissão de Fé de Guanabara, que testemunha a fé desses primeiros mártires das Américas, porque eles escreveram não só a primeira confissão de fé de todas as Américas, não houve missionários em nenhum outro texto teológico escrito da América do Norte à América do Sul antes deste. O primeiro foi escrito aqui no Brasil e foi escrito por missionários que João Calvino enviou para cá. Então veja que Calvino ele tinha esse aspecto, embora ele é caricaturado como um grande teólogo robusto, sisudo, né, tirano, e que não fala a língua do povo, e que fala só de predestinação, eleição e decretos de Deus, e enfim, supralapsarianismo. A gente olha para Calvino, quando a gente começa a ler o que ele escreveu, e a gente lê a história da vida dele, a
a gente fala, não pode ser o mesmo homem. Esse cara foi um pastor, esse cara foi um piedoso, esse cara foi um santo. Se ele fosse um católico, ele seria o maior dos santos que já existiram, talvez um dos maiores santos que existiu em 2000 anos de história. Um simples, pastoral, porém com uma mente privilegiada dada por Deus. Deus deu uma mente privilegiada para esse homem. E ele foi tremendamente usado por Deus por causa disso. Aqui eu falei um pouco aleatoriamente sobre a vida dele, sobre a história e o que ele fundou. Eu quero ler um trechinho de um outro livro que eu mencionei num dos primeiros, nas primeiras aulas aqui, que é esse Grandes Teólogos, escrito por esse autor aqui, Gerhard Meckdermott. Okay? Foi publicado também por edições Vida Nova, você pode encontrar em vidanova.com.br. E aqui nesse livro ele fala um pouco sobre vários dos grandes teólogos da história, e na página 105, no capítulo 7, ele tem algumas frases aqui que eu gostaria de mencionar. Inclusive ele cita, nesse livro aqui, ele cita esse daqui, o Teologia dos Reformadores, deixa eu lê-lo aqui para vocês, fica mais fácil assim. Timothy George diz que o maior teólogo do século XX, Karl Barth, foi sobrepujado por João Calvino. Barth ficou impressionado com o conhecimento que Calvino tinha de Deus, tão diferente da filosofia e da teologia liberais nas quais fora educado. Barth disse: Calvino é uma catarata, uma floresta virgem, uma força sobrenatural, algo que veio direto do Himalaia, absolutamente chinês, estranho, mitológico. Faltam-me completamente os meios, as ventosas para capturar esse fenômeno, para não falar dos recursos para apresentá-lo a contento. O que chega a mim é tão somente um filete de riozinho, e o que posso dar de volta é uma porção ainda mais exígua desse riozinho. Poderia perfeitamente, com muita alegria e proveito próprio, passar o resto da vida na companhia exclusiva de João Calvino. Barth ficou de tal modo arrebatado por Calvino que, em determinado momento de sua carreira, estudou sem cessar os escritos do Reformador, em busca de seu significado até alta madrugada. Palavras agora dele aqui. Mais de uma vez o que eu tinha de apresentar às 7 horas da manhã só ficava pronto entre 3 e 5 horas da madrugada. Um dia, mandou embora os alunos porque não se sentia preparado para a aula. Esses embates deram origem ao renascimento dos estudos sobre Calvino, e deles veio também o reconhecimento de que a revelação bíblica devia ser a fonte de toda a verdadeira teologia. E aí ele continua dizendo algumas coisas aqui ainda sobre Calvino, e aí ele vai falar sobre a teologia, a santificação, etc. Como nosso objetivo é ser introdutório, deixe-me apenas dizer para vocês o seguinte: quando falamos de história da teologia e história do pensamento cristão, já estamos no final da aula, e a gente pensa em Calvino, talvez o principal documento dele seja as Institutas. E se você nunca teve contato com as Institutas, eu recomendo que você tenha. Você compre, você tenha. Porque a ideia, a caricatura de que as Institutas falam de predestinação é tão desonesta. Quando você olha todas as Institutas, e eu já as li toda, você percebe que Calvino ele fala mais do Espírito Santo e da oração do que de qualquer outra coisa. Por isso que na época de Calvino ele é conhecido como teólogo do Espírito Santo. Ele fala, assim, em termos gerais, em números absolutos, falando aqui, obviamente, sem rigor e precisão, mas você poderia dizer que Calvino fala 5% só de predestinação, e olhe lá, 3%, talvez seja muito sobre esse assunto. Mas e sobre oração? Sobre o Espírito Santo, passa de 70%. Imagina a diferença, ele fala muito mais sobre esses pontos, e é por isso que nós percebemos pós-Calvino um profundo despertamento para a união, para o casamento entre a teologia e a piedade, entre a mente aguçada e cuidadosa e dedicada, por outro lado, o coração quebrantado, lágrimas nos olhos, joelho dobrado. Isso é Calvino. Na história do pensamento cristão, Calvino uniu essas duas coisas. Ele mostrou quanto era importante para os reformadores da época não só olharem com rigor para a teologia e para as escrituras, e ele fez isso melhor do que ninguém. Antes e depois dele, ele foi excelente nisso, mas que isso sem um coração quebrantado, isso sem um coração fervoroso, sem consagração, sem vida piedosa, não serviria para absolutamente nada. A reforma protestante, sem uma reforma pessoal do coração, digamos assim,
não serviria para absolutamente nada na história do mundo. Eu acho que esse é um dos pontos que precisa ser recordado de Calvino. Muito tem sido escrito, muito tem sido falado, eu não quero que chover no molhado, mas algo que pouco tem sido dito, e o que eu quero destacar no final dessa aula é, ao ler Calvino e a teologia de Calvino, lê-la, procure notar o tom de piedade, o tom de amor, o tom de graça presentes em cada linha de cada escrito, de cada comentário, de cada sermão. Sem dúvida nenhuma você vai encontrar, como eu tenho encontrado, uma inspiração para a sua vida também. Assim como em Lutero, assim como em Anselmo, assim como em Wycliffe, como em Hus, como em Butzer, como em Antão, como em Bento de Núrcia, como em Agostinho de Hipona, como em tantos outros do passado, e que deixaram na história o testemunho de que a mente e o coração não podem estar divorciados em nenhum momento da história. Até a nossa próxima aula.